Eu sou o Fernando Nascimento, eu trabalho num dos núcleos da FIA chamado Progesa, que é o Programa de Gestão Estratégica da Sustentabilidade, que é um programa de estudos avançados que trabalha mais na área de inovação, empreendedorismo, sustentabilidade, negócios digitais. Então, tudo que está na fronteira do conhecimento nessas áreas é trabalhado dentro desse grupo aqui dentro da FIA. E a gente tem, claro, os cursos de inovação, sustentabilidade, empreendedorismo. Estamos chegando agora, o Luiz vai ser professor no recém-reformulado Master em Gestão da Inovação Organizacional, Processos e Produtos. A gente pode falar um pouquinho, depois quem tiver interesse, a gente pode falar dele. E também, claro, eu trabalho mais diretamente no MBA da trilha, né, o Advanced MBA, Inovação e Empreendedorismo de Impacto. Então, depois a gente pode falar sobre isso, a gente deixa o contato, se alguém tiver interesse em curso, claro, a FIA, né, se notabiliza também por seus cursos, né, suas pós-graduações, assim como também na área de consultoria, né, que a gente tem muita força aí atuando, mas o objetivo hoje é trazer ideias, discutir conceitos, ir longe aqui para trazer insights para vocês que fazem parte desse ecossistema aqui, pensarem as suas organizações, os seus mundos, suas vidas, suas carreiras de uma forma diferente, né? Então, para isso, a gente convidou o Luiz Rogério, que ele é um executivo já com 20 anos de experiência, trabalhou em várias empresas, sempre aí trabalhando nessa área de estratégia, inteligência competitiva, inovação, e atualmente ele é o gerente sênior de planejamento estratégico Latam, né, da Natura, né, lá da América Latina, aí da Natura, e ali ele lidera as iniciativas estratégicas, a gestão dos KPIs, né, a gente pode falar disso, ou os KPIs, né, para quem gosta em português, é, e também parte de inteligência de mercado. Uma coisa interessante é que o Luiz Rogério é ex-aluno do MBA de inovação aqui, então ele é cria da casa aqui da FIA. Depois você pode até falar como é que essa experiência foi importante para você, Luiz, se couber. E também outro detalhe que você pode comentar no fim, que você também é maratonista, né, Luiz? O Luiz é maratonista. Ele contou vários feitos, então tem muito a ver aí com esse pensamento aí, acho que tem muito a ver com ele e com a experiência que ele vai compartilhar hoje aqui com vocês. Eu faço parte do Progesa, como eu falando, também atuo como professor aqui na FIA na graduação, no mestrado e agora também no doutorado profissional recém-implantado, né? Um prazer aqui. Então, estou já desde 2012 nessa casa aqui, sempre com muito entusiasmo e tentando sempre fomentar essa rede para cada vez ficar mais proveitosa para todo mundo, né? Que essas conexões gerem frutos. Luiz, já falei muito aqui. Cara, vou passar a bola para você. Se você quiser fazer mais algum comentário sobre a sua apresentação, fique à vontade. Eu sei que você vai expor algumas ideias aqui para a gente e depois a gente bate um papo aí. A gente convida todos vocês que estão aqui assistindo a entrarem na conversa. O Marcelo Guimarães foi seu professor, né? Porque se ele atua desde a turma 1 aqui, olha a responsa aí, Luiz. Mas Então, agora você é colega, né? Agora você é colega do Marcelo, né? Então, legal. Então, bom ver vocês aqui presentes, aqui, pessoal que está todo conectado. Então, é uma satisfação receber a mensagem de vocês. Luiz, vou te passar a bola. Inovação com estratégia é futuro, inovação sem estratégia é sorte. Conta para a gente aí, traz um pouco da sua vivência e traga insights aí para a gente pensar inovação e pensar estratégia para os nossos dia a dia aí tão atribulados dentro de várias organizações, né? bom, primeiramente, boa noite aí para todo mundo, né? Meu nome é Luiz Rogério, já adiantou, né? Eu tenho um tempo aí de experiência na área de estratégia, inteligência, já trabalhei em algumas empresas. Tive o privilégio de estudar, de fazer um MBA na FIA em Gestão do Conhecimento, Inovação e Tecnologia. Na época, professor Marcelo Guimarães, que depois, em algum outro momento, virou chefe também, está aqui presente, um dos caras, assim, um dos caras mais especiais que eu já conheci na minha carreira, um cara brilhante, conhece muito, privilégio aí poder estar sempre com ele e tal. Eu queria agradecer muito o convite, né? Para mim é um privilégio poder estar aqui como ex-aluno, professor convidado, vou voltar a dar aula agora, estou muito feliz, é uma paixão, é uma coisa que eu gosto muito e tenho uma relação muito carinhosa com a FIA, fez uma diferença muito grande. Meu primeiro projeto na Natura, já falando um pouco sobre a minha experiência, meu primeiro projeto na Natura eu só consegui fazer com a qualidade que foi feito na época, era um projeto de gestão do conhecimento pelas competências e pelo que eu aprendi no MBA da FIA, que fez uma diferença muito grande para mim e me apaixonei tanto que depois me convidaram
para dar aula e sempre curti bastante. Muito legal, Luiz. Só um adendo, esse curso de Gestão do Conhecimento, Inovação e Tecnologia é o mesmo, né? A gente vem sempre atualizando esse curso. Ele fez 20 bodas de prata, né? A gente está comemorando bodas de prata desse curso que nasceu em 99, né? Eu fiz Então, em assim, 2008. olha só, que legal. E já faz tempo ainda, o Já curso faz já tinha tempo. tempo. Então, Exato. é E eu legal usei isso, bastante. né? Essa Foi muito história que a legal. gente Tenho tem. amigos até hoje, né, daquela turma. Foi uma turma muito especial, inclusive. Então, eu trouxe aqui, na verdade, eu trouxe alguns slides para a gente conversar. Eu fiz uma mistura maluca aqui de temas que eu acho que faz muito sentido na minha experiência profissional hoje. Como eu falei, a partir do que vou trazer um pouco do que eu vivi, mas gosto muito de usar. Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe que eu gosto muito de usar metáforas. Eu acho que a metáfora é um caminho muito rápido para você conseguir fazer com que o conhecimento seja assimilado. E eu vou trazer alguns conceitos simples e vocês vão entender por que eu fiz isso. Mas com algumas para a gente discutir sobre coisas reais, coisas pragmáticas da realidade que estão acontecendo, mas a partir de conceitos simples. Por que eu trouxe esses conceitos mais simples? Porque o que eu venho percebendo é que a gente está vivendo um mundo com tantas possibilidades, com tantos desafios, com tantas coisas acontecendo. Veja a quantidade de tipos de inteligência artificial que tem, a quantidade de redes sociais. Você não consegue dominar tudo. E o que eu venho percebendo na minha experiência profissional é que alguns conceitos muito básicos, eles estão sendo ou distorcidos, por falta muitas vezes de entendimento e de repertório mesmo, ou pelo excesso de informação, né? Muita coisa acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo muito simples assim: estratégico e tático. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu vivo um pouco disso às vezes no dia a dia. A impressão que dá é que tudo que é estratégico é muito chique e tudo que é tático é muito sem valor. E esse conceito que eu não sei exatamente, eu tenho algumas hipóteses por que ele acabou acontecendo, mas eu, dentro do mundo corporativo, eu tenho a sensação assim, se você fala que você trabalha numa coisa estratégica, você tem um valor maior. Se você trabalha numa coisa tática, você tem um valor menor. Ironicamente, a sensação que eu tenho conversando com vários amigos sobre isso no dia a dia é que o problema hoje está na execução, está no tático, quando eu falo de estratégia. Porque tem muita coisa para ser feita, pouco recurso, e muitas vezes com essa quantidade muito grande de coisas que tem para fazer, a gente peca na execução. Mas peca também porque na estratégia escolheu errado, ou escolheu fazer tudo. E ao escolher fazer tudo, você se perde nas escolhas e aí a execução fica ruim. Então, ou seja, ironicamente, eu estou vendo muitas experiências de estratégias muito bem formuladas, mas mal executadas. Então, eu quero falar um pouco desses conceitos aqui, depois ouvir vocês aí, quem está participando também, porque eu acho que a partir de. Tu precisa resgatar, a sensação que eu tenho é que a gente tem que resgatar esses conceitos e tentar aplicá-los aqui numa situação, em situações que a gente vai discutir reais, e algumas que eu inventei aqui, que eu trouxe para vocês, para a gente conseguir ver se a gente está falando da mesma coisa, se todo mundo está falando da mesma coisa. Eu comento que, às vezes, na minha experiência, eu falo assim, fazer programa estratégico é como ter uma banda de jazz, assim. Não sei quem gosta de música, aí o jazz é conhecido por um estilo de música muito sofisticado. E só que tem muito improviso no jazz, né? Então, os músicos entram na hora, às vezes parece uma coisa meio desorganizada, mas não é desorganizado. Eles têm um frame, que é a partitura ali, né? A música, que eles têm um eixo e eles sabem onde entrar. Por que dá certo numa boa banda de jazz? Porque eles dominam os conceitos. E como eles dominam os conceitos, eles sabem a hora de entrar, eles sabem a hora de sair, eles sabem que o guitarrista entrou, o baixista precisa sair um pouco, então eles sabem disso. Então a gente vai falar um pouco desses conceitos. Eu usei algumas referências que eu acho que são legais para a gente discutir esse tema. Então acho que a primeira coisa para falar, vocês estão vendo aí, né, que estão vendo na minha tela escrito Good Strategy, Bad Strategy, eu vou me basear num livro que eu gosto muito, que a gente usou bastante tempo, inclusive durante a experiência da Natura, do Richard Hummel, que é assim, é um livro muito simples e muito simples no sentido de muito fácil de entender, um conceito que é super sofisticado. Ele tem um monte de livros incríveis sobre estratégia, mas eu acho que esse trouxe uma forma legal, mais
friendly de compreender os conceitos e muito pragmático. Então, depois, quem quiser, eu não tenho nenhum tipo de benefício, nem conheço o Richard, mas é um cara que eu achei que escreveu de uma forma muito legal e eu usei muito como referência para fazer as coisas na Natura. Então, acho que a primeira coisa que a gente vai falar, que assim, já começando aqui nos slides, eu vou falar, são poucos slides para deixar um tempo para a gente conversar legal com qualidade, né? Então, assim, eu sempre comento que assim, a estratégia é o Waze da inovação. Né? A gente vai falar sobre estratégia e inovação, mas em tese esses temas não estão necessariamente ligados, mas estão, e muito. Por isso que eu estava comentando que, assim, se você não tiver uma boa definição da estratégia, pode ser que a sua inovação vire só uma invenção, né? Ou ela não consiga fazer o principal motivo pelo qual você está sendo inovador numa empresa privada, tá? Vou falar aqui de uma empresa privada, mas uma empresa pública também provavelmente acontece a mesma coisa. O principal objetivo é você ser mais competitivo, porque no final das contas, por que existe tudo isso? Porque você tá competindo, né? Seja um oligopólio, não sei exatamente as características do mercado que cada um que está assistindo agora tá, mas tem mercados que são mais competitivos, menos competitivos. Eu trabalho no mercado de cosméticos hoje, que é um mercado extremamente competitivo, que tem algumas características, tem players grandes, novos entrantes, indie brands, tem uma série de players, e ele tem uma lógica. Mas no final das contas, tá todo mundo querendo ganhar o jogo. Então, por que você inova? Porque você quer ganhar o jogo, porque, em tese, se você for mais inovador, você vai atrair mais clientes, você vai chegar mais próximo dos consumidores. Então, a inovação tem a ver com isso. E eu aprendi na vida real, no meu dia a dia, que essas coisas estão relacionadas. Se você não tiver uma boa estratégia definida e não executar essa estratégia com qualidade, essa inovação pode perder todo o valor que ela tem. E a gente vai falar de alguns exemplos aqui. Então, a primeira coisa que eu queria trazer um conceito para vocês, que tem nesse livro, que eu acho muito legal, que ele traz uma lógica de que tem 3 conceitos básicos que eu acredito que funcionam muito e que são bem importantes quando a gente fala de estratégia. Primeira coisa, eu tenho um diagnóstico muito bem claro e muito definido de qual é o problema que eu tenho que resolver. Então, a estratégia precisa resolver um problema. Então, se o diagnóstico ele for bem feito, é o primeiro passo que você vai dar para ter uma boa estratégia. Então, por quê? Porque a estratégia precisa resolver um problema. Ela precisa resolver um problema. E esse problema geralmente tem a ver com eu não conseguir vencer um determinado obstáculo. Né? Então, sei lá, vou dar um exemplo meu hoje do mercado que eu estou atuando, de cosméticos, mas poderia ser qualquer um. Sei lá, eu preciso ganhar espaço numa nova categoria. Para conseguir ganhar espaço numa nova categoria, muitas vezes eu tenho que ser inovador. Mas que inovação que eu vou fazer? Que produto que eu vou lançar? Será que vai ser uma inovação muito, muito disruptiva ou vai ser uma inovação incremental? Então, esse primeiro conceito ele é um conceito muito importante, que é o conceito de ter um diagnóstico bem fundamentado. Então, você precisa ter um diagnóstico muito claro do que você quer fazer. E muitas vezes esse é talvez o primeiro erro que as pessoas que vão definir uma boa estratégia não fazem direito. Não consegue identificar claramente qual é que é o problema que tem que resolver e não consegue montar um diagnóstico. Fora, que aí a gente vai poder, se tivesse mais tempo, poderia discutir, o que a gente chama de viés de confirmação, né? Ou seja, se eu quiser provar, é mais fácil provar que uma coisa é do que de uma coisa que não é, né? E tem vários estudos sobre isso, inclusive. Ou seja, esse diagnóstico dá uma ideia muito clara de qual que é o problema que eu tenho que resolver. Segunda coisa que eu tenho que fazer a partir disso é definir o que a gente chama de guiding policies. Quais são as escolhas que eu preciso fazer para resolver esse problema? A gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco de problemas e escolhas. Mas eu vou pegar um exemplo que a gente vai usar bastante aqui, que é o exemplo de uma dieta. Qual que é o problema que você tem? Qual que é o cerne? Putz, eu fui no médico e todos os meus exames estão muito ruins. Esse é o problema que eu tenho que resolver. Tem um diagnóstico lá, você foi no médico, o médico te deu um diagnóstico, assim, seus exames não estão legais. Você está com sobrepeso, seu colesterol ruim tá alto, todo mundo já passou por alguma coisa parecida com isso em algum momento. A partir disso, o médico monta um diagnóstico e o médico te dá algumas orientações. Essas orientações a gente chama de guiding policies. Qual que é o caminho que a gente tem que seguir para conseguir resolver isso? E a terceira coisa
são as ações coerentes, que parece óbvio, né? Então, você identificou o problema, montou um diagnóstico, identificou o problema, propôs uma série de diretrizes aqui, né, de como você vai resolver o problema, e aí você montou uma série de ações para resolver esse problema. Só que ao montar as ações para resolver esse problema, vamos pegar aqui que vou dar um exemplo de novo. O médico falou assim: olha, você vai ter que perder peso. Só que para você perder peso, se você beber, fumar e fazer diminuir a quantidade de carboidrato ao mesmo tempo, não vai dar certo. Essas ações precisam ser coerentes. Aí vamos pegar esse mesmo exemplo numa empresa. Se você definir uma estratégia, definir um bom diagnóstico, definiu a estratégia e definiu as ações, todo mundo precisa, as ações precisam focar para o mesmo lugar. A gente vai falar daqui a pouco aí da experiência que eu queria ouvir um pouco de vocês também. É bem provável que vocês já viram na empresa que vocês trabalham, já trabalharam, situações onde o cara de produto estava, a estratégia de produto estava indo para um lugar e a pessoa de canal ou nem conhecia a estratégia ou estava indo para um outro lugar. O P&D estava desenvolvendo um negócio incrível que não tinha absolutamente nada a ver com os clientes que a gente estava querendo atrair, estava mirando outros lugares. Então, essa coerência, parece simples, né? Esses três conceitos que ele traz no livro miram um lugar que ele chama de o cerne da estratégia, né? Que é aonde que eu quero chegar. Então aí vem um conceito que eu acho que é bem importante, que é quando ele fala de estratégia, e esses outros autores também falam sobre isso, que a estratégia é uma escolha. E aí acho que tem uma coisa que é antropológica. O ser humano não gosta muito de fazer escolhas, porque quando tem escolha, tem renúncia. Então, por isso que a estratégia ela é uma coisa muito difícil às vezes, de implementar uma boa formulação, porque ela te obriga a dizer coisas que você não vai fazer. E ao obrigar coisas que você não vai fazer, você desagrada ou pessoas. E desagradar pessoas não é uma coisa que o ser humano curte muito fazer. E aí o que acontece? Você tinha que escolher 5 coisas, tinham 15, você, não, põe mais 5 aí, porque o fulano está precisando, ele está ali numa situação que é complicada e o projeto é super legal, mas a pergunta é, ele tem coerência com o cerne da estratégia, de onde a gente quer chegar? Não tem. Se ele não tem, ele tem que sair. Então, a estratégia tem a ver com escolha. E essas escolhas tem a ver com o fato de que eu preciso chegar em algum lugar, eu preciso vencer um determinado desafio. E esse desafio precisa estar super claro no diagnóstico. Tem um outro conceito que as pessoas usam muito e também usam de forma que eu queria deixar claro para vocês que eu acho que tem uma confusão aqui, que é o conceito de plano estratégico ou planejamento estratégico. Mas eu vou colocar aqui o plano estratégico. Enquanto a estratégia te dá pânico, por quê? Porque ela te obriga a escolher, e é ruim fazer essa escolha, o plano te acalma. Porque o plano traz esses elementos que a gente está falando. O plano traz os objetivos, aonde eu quero chegar. Então, ele é mais tangível, ele traz as escolhas, que são as diretrizes, ele traz as iniciativas, ele traz os KPIs. Então, vamos lá, vamos pegar o nosso exemplo da dieta. Quando você recebe lá o plano do seu nutricionista para você fazer uma dieta, porque os seus exames não estavam legais, então, assim, qual que é o objetivo da estratégia? O cerne da estratégia que eu estou falando? Sobreviver. Esse é o cerne da estratégia, sobreviver. Qual que é o diagnóstico? Seu médico está dizendo para você que acha que se a banda estiver tocando desse jeito, pode ser que você não sobreviva por muito tempo. Então você vai lá e monta uma estratégia. Aí você vai lá, contrata um nutricionista, ele te fala o que você tem que fazer, seu médico também te fala uma série de coisas, você monta lá um plano de 6 meses. Por que os planos de 6 meses para fazer uma dieta de 3 meses, porque aonde que eles erram? Eles não erram no diagnóstico, nem na formulação, não erram nesses lugares, eles erram na hora de você executar. Nas empresas está acontecendo a mesma coisa. É na execução que é o problema, porque aparece muita coisa para fazer. Então o plano ele acalma por um lado, porque ele coloca no tempo o que você precisa fazer. Só que ao mesmo tempo que ele te acalma, que ele diz o que você precisa fazer, ele exige de você disciplina para fazer. E aí é a hora que eu vou dar o exemplo para vocês da onde a maratona me ensinou muito e a corrida me ensinou muito. Porque ela me ensinou a ter disciplina. E eu aprendi com a estratégia, na estratégia e com as corridas, que é na disciplina que você ganha o jogo.
é no dia a dia que você ganha o jogo. Porque montar um plano é relativamente fácil quando você compara com a execução. A execução é que é mais difícil. Então, esse conceito é bem importante, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente aí, tá? Então, acho que é importante, né? Esses guiding policies que eu falei, as diretrizes, eles não são o plano, eles são, exemplo, vou fazer uma dieta de carboidrato, reduzindo o carboidrato. Não falei quanto, não quantifiquei nada ainda. Por enquanto é só o caminho que eu estou escolhendo. Eu podia fazer uma dieta, essas carnívoras. Eu podia fazer uma dieta da luz, né? Eu podia fazer qualquer dieta. Eu escolhi uma. Mas por que não fazer todas as dietas de uma vez só? Eu vou fazer a dieta do carboidrato, a dieta da carne, a dieta do peixe, a dieta da maçã. Eu tinha uma pessoa que eu conheci que fazia uma dieta que comia maçã todos os dias durante 30 dias. É uma escolha. Provavelmente seu médico não vai curtir muito, mas é uma escolha. Então, as diretrizes ou os guiding policies que a gente chama, eles não são quantificáveis, eles estão dando o caminho. É no plano que você vai conseguir fazer isso. Então, é muito fácil confundir esses conceitos no dia a dia. Então, o que é plano, o que é estratégia, o que é meta. Outra coisa que eu estou vendo muito, aspiração. Eu quero chegar em tal lugar, eu quero crescer X% nos próximos 3 anos. Isso não é estratégia. Isso é uma ambição, que é super importante. Mas como você vai conseguir fazer esse crescimento? Isso é a estratégia. Então, estou vendo muito. A gente está numa época, por pressão de resultados, uma série de coisas estão acontecendo, uma época muito focada, a gente está muito pressionado, as empresas, no geral, estão muito pressionadas por margem. Né? Então, a gente está numa época muito quantificável. Né? Então, tudo é quantificável, tudo é quantificável, tudo é quantificável. Mas isso é super importante, mas a estratégia não está aí. A estratégia está no como. E essa visão inspiradora é legal, mas ela diz muito mais aonde você quer chegar do que como você quer chegar. Como eu falei, ela resolve problemas e ela é sobre diagnosticar desafios que você tem que resolver. Você tem que desatar um nó. Né? Esse que eu dei da dieta é um exemplo. A gente vai falar de outros aqui também. E ela tem a ver com esse conjunto de relações que eu comentei. E esse exemplo da dieta que eu estava comentando para vocês, de perder peso, pode ser aplicado em qualquer situação. Pode ser, a gente pode falar assim, olha, o meu objetivo é aprender a tocar violão. Qual que é a estratégia? Não, meu objetivo é correr uma maratona. Eu estou sedentário e gostaria de correr uma maratona. Qual que é o problema? Tenho, sei lá, estou sem nenhum hobby, gostaria de ter uma coisa para fazer e estou infeliz. Pode ser esse que seja o seu problema. E eu quero correr uma maratona. Mas será que isso é a melhor escolha que você tem para fazer? Será que não era melhor você fazer um outro esporte? Tem que montar um diagnóstico para entender o que é melhor para você. Então, tem vários exemplos que a gente vai falar daqui a pouco. No caso das empresas, a gente fala muito sobre competitividade, porque aqui eu tenho um viés, que é um viés do que eu estou falando do quê? Eu estou falando de um jogo. Né? Um jogo competitivo de uma empresa privada, de capital aberto ou fechado, não importa, que está jogando um jogo, sei lá, estou no mercado de celular. O mercado de celular é super competitivo e tem super a ver com inovação. Inovação é importante? É. A gente tem um exemplo da Apple aí. Né? No passado foi uma empresa extremamente inovadora. Hoje está sendo super questionada porque tem competidores que conseguiram copiar, fazer inovações que não necessariamente eram disruptivas, vamos falar disso daqui a pouco também, mas que conseguiu competir e conseguiu ganhar espaço, certo? Então, será que a Apple deveria fazer o que do ponto de vista de inovação nos próximos anos para conseguir ganhar nesse mercado? Tem os streamings. Quando a gente pega os streamings, é outro mercado super competitivo. Netflix entrou e começou e dominou o mercado no começo, mas os outros começaram a aparecer. Assim, qual vai ser a estratégia? Por exemplo, a Netflix vai pelo conteúdo, é muito conteúdo, muito conteúdo, muito conteúdo. A Apple usa uma outra estratégia, menos conteúdo, só que conteúdo com uma qualidade muito alta. Inclusive, tem algumas séries aí que são de sucesso recentemente. E tem uma coisa que eu acho que traz, que eu acho que para mim é matador, que é o slide, assim, um slide que eu gosto muito, e aí que a gente começa a conectar com o tema de estratégia, competitividade e inovação, que para mim é esse tripé que eu acho que é o que a gente tem que falar aqui, que ele traz o conceito de estratégia ruim, é uma fórmula que eu acho que vocês vão poder usar, quem não conhece o livro, usem, que funciona em qualquer teste que você for fazer. Você quer saber se a estratégia é ruim ou a estratégia é boa? Faz esse teste que vai funcionar. Eu já testei muitas vezes.
E acho que a diferença do sucesso e o fracasso da inovação tem a ver com se a estratégia está boa ou ruim, ou o que está por trás dessa estratégia. Então, a primeira coisa de uma boa estratégia que você vai conseguir saber se está legal ou não, se o diagnóstico está claro do problema. Cuidado com o viés de confirmação. Você consegue comprovar o que você quiser se você acreditar. Tem que comprovar que aquilo não é verdade, mas você tem que ter um diagnóstico bom, com a informação que tiver, mas um diagnóstico que traga robustez suficiente para você dizer que você entendeu o problema, certo? Usem o exemplo do médico, né? Todo mundo que faz algum exame, né, que vai no médico e faz um exame, e o médico fala para você, olha, você está com a doença grave. Qual é a primeira coisa que você faz? Vai no outro médico. Por quê? Porque você não confia no diagnóstico dele. Você quer ouvir uma outra opinião. A gente deveria fazer a mesma coisa. Ah, eu vi aqui que o problema é esse. Mas será que é esse mesmo? Dentro da empresa eu te dou uma lista de coisas que eu já vivi, que a pessoa falava, um dia eu fui fazer um trabalho de planejamento estratégico num país, que me disseram que o problema que tinha no país para resolver era porque tinha muita enchente. Obviamente não era esse o problema. Então, assim, meu primeiro trabalho foi diagnosticar qual era o problema, para aí então começar a desenhar a estratégia. Eu tenho que ter esses guiding policies, uma política orientadora, né? O exemplo que eu dei para vocês. Qual dieta que eu vou fazer? Qual é a escolha? Ah, eu acredito na dieta X, eu acredito na dieta Y. Escolhe uma. E em cima daquele perímetro que você escolheu para aquela dieta, deveria seguir. As ações precisam estar coerentes. O foco precisa estar no que a gente chama de licença para vencer. Licença para vencer é um novo nome que a gente está usando para vantagem competitiva, né? Porque você pode ter licença para operar um negócio, você pode ter licença para competir num negócio, mas você tem que ter licença para vencer. Então, é como, sei lá, entrar num campo de futebol. Se você estiver entrando jogando na Champions League, hoje tiveram jogos aí da Champions League, você não pode entrar num jogo da Champions League sem uniforme. Essa é uma licença para operar. Você não entra. Licença para competir, você tem que ter um time. Mas a licença para vencer, você tem que ter um time muito bom. Então, assim, se você quiser licença para vencer, você precisa otimizar esse foco na criação, nas ações coerentes para que elas mirem esse lugar. E você tem que ter objetivos alcançáveis. Ah, quero correr uma maratona ou quero perder 10 quilos em 2 meses. Será que é possível fazer isso? Será que realmente isso é alcançável? Será que você vai conseguir fazer isso? E você tem que ter um reconhecimento honesto dos desafios que tem na sua frente para saber se você vai conseguir vencer. Porque tem estratégia que é muito linda, a formulação é incrível, né? Eu geralmente uso o conceito de formulação, monitoramento, formulação, execução e monitoramento da estratégia. Esse, geralmente é o conceito que eu uso. Até acrescento o desdobrar também, dentro das empresas, muitas vezes o desdobrar a estratégia também é importante porque para fazer com que as pessoas conheçam. Mas se você pensar nesse conceito, todo mundo conseguiu entender quais são os desafios e eu estou realmente confiante que eu vou conseguir chegar lá? É possível. Pode ser que eu não tenha todas as competências ainda, mas eu vou conseguir ter essas competências. Isso é super importante. E ele precisa ser adaptável, especialmente no mundo. A estratégia está passando a profissão está passando a profissão não, a atividade está passando por uma mudança importante, porque no passado você montava um plano de 5 anos, dava o play e vamos embora. Hoje você monta um plano de 3 anos, no ano, 6 meses depois você precisa rever. E esse talvez seja um grande erro. Estratégia, quando você desenhou uma estratégia e você montou um plano, ela tem que ser adaptável. Mas você não pode mudar a estratégia toda hora. Se você muda a estratégia toda hora, é porque ela não foi bem feita. Ah, mas o mercado mudou. O mercado mudou, a sua estratégia precisa ser. Você precisa ir no limite para você ter que mudar a estratégia. Mas você pode adaptá-la. Você pode adaptá-la e fazer mudanças pensando no que está acontecendo no mercado, olhando o ambiente competitivo, mas o cerne da estratégia não deveria ser modificado, né? Mas você deveria ser adaptado. E aí o que vocês estavam querendo ouvir, provavelmente, mas como é que eu sei que a estratégia é ruim, né? É quando começa o autor,
O Richard, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala assim, a estratégia é fluff, né? O termo que ele usa. Aqui em português também fica bem legal, né? Que é aquela coisa meio legal, queremos dominar o mundo. Putz, isso não quer dizer absolutamente nada, né? Assim, essas coisas meio, eu chamo de palavras gordas, né? Aquelas palavras que falam um monte de coisa, mas não fala nada. Então a estratégia tem que ser sharp, ela tem que ser direta, assim, não dá. Se ela for muito evasiva, provavelmente é uma estratégia ruim. Não tenho clareza de qual que é o desafio, ou ele é um desafio distorcido e leva tempo para definir qual que é fazer o diagnóstico. Confunde meta, confunde o que com como, confunde aspiração com como. Então, quero chegar no, porque como falei para vocês, estamos no número, quero chegar no número X. Como? Não sei, no caminho a gente vê como. Quero, de novo, quero perder 5 quilos em 2 meses. Como? Vou parar de comer. É uma estratégia. Não parece que é boa, mas pelo menos é uma estratégia. Mas como vai fazer? Ainda não pensei nisso, mas vou dar um jeito. Provavelmente a estratégia não está legal. Os objetivos são difusos ou eles estão conflitantes. Isso aí provavelmente vai ter problema na execução, porque está cada um, como eu estava dando o exemplo da banda. A banda não está tocando a mesma música, né? Então, os caras do jazz são super sofisticados lá, que eu falei, mas é importante que eles toquem no mesmo tom e de preferência a mesma música. Múltiplas prioridades, outra coisa no tempo, né? Então, sei lá, eu vou montar uma estratégia para perder peso, mas a gente gosta de, falo muito com nutricionista e tal, né? A Aline, minha nutricionista, inclusive, que de vez em quando me dá umas broncas, existe uma sequência para você fazer. Existe uma sequência. Só que a gente quer desafiar a sequência. E existe uma lógica numa dieta para você fazer. Numa estratégia também existe. Então, vou dar um exemplo que eu vivo na empresa que eu trabalho hoje, que é, eu preciso desenhar primeiro uma estratégia de categorias, depois uma estratégia de canais, eu preciso organizar essas ações no tempo, e aí depois eu preciso falar com o cara de TI, para o cara de TI dizer se dá para fazer ou não tudo aquilo que falaram. Existe uma lógica. Existe uma sequência e você precisa confiar nessa sequência. Se ela não existe, provavelmente é uma estratégia ruim. E ignorar a inércia ou a entropia. O que a gente está querendo dizer com isso? É assim, muitas estratégias são feitas para dentro. É plano de área. Sabe aquela plano da área de marketing? O plano da área das pessoas. Isso não é estratégia. Isso é como a área está organizada. Ela está olhando para dentro. Essa entropia também, muitas vezes, é um problema. No final, a gente vai voltar nesse slide aqui. Já estou finalizando aqui para a gente bater um papo. E aí, eu não vou entrar aqui, porque acho que é um tema de uma aula maior, né? Que é um professor que eu também gosto muito, que é o Christensen, que inclusive aprendi conheci quando fiz os cursos aí na FIA, num livro que chama O Dilema da Inovação, que eu tenho vários tipos de inovação. Então, ou seja, se eu quero, montei uma estratégia, montei um plano e quero ser mais competitivo e eu quero fazer isso a partir da inovação, ou seja, eu escolhi uma estratégia de inovação, eu tenho vários tipos de inovação, né? Então, eu tenho inovação disruptiva, radical, incremental, e a de sustentabilidade, não vou entrar no detalhe em cada uma delas com vocês, mas cada uma delas tem uma característica, então eu posso, para resolver aquele problema, eu posso bolar uma inovação disruptiva, que é o que todo mundo, às vezes, espera que as empresas façam, né? Então, eu vou desafiar. Então, inovação disruptiva, sei lá, quando a Apple criou o iPhone, entrou numa lógica completamente diferente, mudou o mercado. A inteligência artificial está provocando muito essa mudança hoje. Os streamings, né? Quando você entra com o Netflix, mudou a lógica do mercado. As TVs abertas estão sofrendo absurdamente. Mas mesmo eles hoje, os streamings, eles estão o mercado está passando por uma movimentação. Qual é a estratégia de cada um? Tem alguém real? O que vai acontecer do ponto de vista de disrupção nesse mercado? Ninguém sabe ainda. Mas eu tenho inovações que muitas vezes são incrementais e que parecem que são menores, mas não são. Por exemplo, de novo, o exemplo que eu trabalho na Natura, a gente tem muitas inovações que são incrementais. Sei lá, é um perfume novo, é um jeito novo de fazer perfume, é um batom novo. Então, assim, isso também tem seu valor e isso pode fazer parte da estratégia. Se eu pegar um exemplo da dieta de novo, toda hora eu tenho uma dieta super inovadora. Mas pense assim, qual foi a dieta realmente disruptiva dos últimos anos que aconteceu? É difícil acontecer, mas tem um monte de dieta por aí disponível. Tem várias formas de fazer isso, mas o grande ponto é,
se ela não tiver conectada a uma estratégia bem definida, eu posso ter inovações incríveis para atender clientes que não estão no alvo que a estratégia mirou. E aí tudo isso tá, essa inovação é um produto ou um serviço super incrível e a organização não está direcionada para aquilo. Ela está para um outro lugar. Ou seja, a área de P&D, de desenvolvimento, por exemplo, de uma empresa, precisa estar absolutamente conectada à estratégia e vice-versa. E isso é um pouco do que eu aprendi no dia a dia, porque muitas vezes, como são pessoas que fazem a estratégia, é importante que essas pessoas estejam conectadas. Eu falei para vocês bastante da estratégia de inovação para perder peso, né? Ou seja, eu posso ser super inovador para arranjar uma forma de perder peso, ou eu posso simplesmente fazer uma estratégia que já existe. Na estratégia que já existe, para mim, o grande problema hoje está na execução. Por isso que eu comentei no começo sobre essa coisa de tático e estratégico, porque dá a impressão que tudo que é estratégico é muito chique e o que é tático não é chique. O problema que eu vejo hoje é que está na execução o problema. Tá muito assim, é muita coisa para ser feita. E eu falo que na dieta eu vivo isso, porque de vez em quando, para fazer uma maratona, as minhas dietas ficam mais apertadas. E é duro, não, é duro você conseguir todos os dias executar aquilo que tem que ser feito. E eu vou pegar um último exemplo antes da gente bater um papo com vocês e fazer um merchan aqui. Depois vocês podem me seguir aí no LinkedIn. Eu criei uma newsletter exatamente para falar um pouco sobre essa conexão da estratégia com uma coisa que eu gosto muito, que é a corrida, e que eu acho que podemos falar aqui de inúmeros exemplos. Essa newsletter, chamar Estratégia do Maratonista, ela fala exatamente disso. Eu aprendi na minha vida correndo que se você não tem uma boa estratégia para conseguir atingir um objetivo numa prova, então eu vou correr a maratona de Buenos Aires agora em setembro. Eu tenho um objetivo de tempo. Esse objetivo de tempo na maratona de Buenos Aires é a minha ambição, não é a minha estratégia. Como eu vou conseguir treinar? Tem milhões de maneiras de fazer isso. Tem gente que tem professor, tem gente que não tem professor, tem gente que corre descalço, tem gente que corre com tênis de 5 mil reais. Cada um usa uma estratégia para conseguir fazer. Eu vou ter que escolher a minha. E ao escolher a minha, vou ter que executar. E ao executar, eu vou ter que monitorar para ver se essa estratégia está funcionando ou não. Então, eu vou ter que ter KPIs para conseguir chegar e medir isso. E o que eu aprendi nessa vida, tem todos os elementos aí nessa vida de corredor. Eu tenho o diagnóstico do problema, tenho os guiding policies, tenho uma estratégia muito bem definida, tenho os KPIs, tenho as ambições que eu quero. Então, o KPI não é ambição, o KPI é quilômetro por hora. A ambição é quantos quilômetros por hora. Então, tenho os KPIs, tenho a ambição, tenho tudo. Agora é só dar o play. Quando eu vou dar o play, eu tenho uma quantidade de dias que eu preciso treinar nas 16 semanas de treino. O meu desafio é conseguir fazer todos os treinos. Certinho. E eu vejo isso no dia a dia da empresa. O desafio é como é que eu consigo cumprir essa planilha? Como é que eu consigo cumprir um roadmap de iniciativas e fazer a gestão delas para conseguir ver se eu estou conseguindo chegar no lugar, nas ambições que eu tinha colocado na hora que eu tinha conseguido, no tempo que eu queria chegar? Eu posso fazer isso sendo uma inovação absolutamente disruptiva? Posso escolher uma estratégia super inovadora? Posso. Posso escolher uma menos disruptiva? Também posso. Para mim, a coerência dessas coisas é que é o grande desafio de hoje. E esse é um pouco do recado que eu queria passar para vocês, assim, desses poucos slides, para a gente ter um tempo aqui para bater um papo também, para ouvir vocês. Aqui meu LinkedIn, depois quem quiser procurar, tem alguns artigos que eu já deixei disponível lá, mas de vez em quando eu estou escrevendo um artigo novo aí. E aí queria ouvir um pouco vocês aí, o que vocês estão vendo no dia a dia, se alguém tem alguma pergunta. Aqui é pouco Legal. tempo, isso aqui no curso vai ser bem mais tempo. É isso aí, quem quiser ver a disciplina inteira, né, vai ter mais condições de aprofundar. Mas a ideia aqui hoje é trazer um primeiro insight, né, gente? Você sabe que você falando aí, Luiz, me lembrou aquela passagem da Alice no País das Maravilhas. Eu acho que ela está perdida, né? Ela pergunta, você deve conhecer isso aí, né? E ela pergunta, acho que é para o gato, né? Fala, para onde vai dar essa estrada? E o gato pergunta, não, depende, para onde você quer ir? Fala, eu não sei, eu estou perdida.
Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Que diferença faz, né? Então, acho que é isso que você vem falando, e a gente vê nas empresas muito, pegando o exemplo do maratonista aí, as pessoas só querendo ir mais rápido, né? E não é e maratona, que é uma prova de fundo, que é o que as empresas, normalmente, elas, não é 100 metros rasos, né? Em geral, é maratona, né? Que elas participam, né? Essa competição, Grandes, né? pegando a sua analogia, não é velocidade, né? Não é correr o mais rápido possível o quanto antes. Isso não dá certo, não é uma boa estratégia, né? Sai correndo a 15 quilômetros por hora aí todo o tempo, não vai dar certo, né? Mas é interessante o que você está falando aí, né? Mas vamos pegar alguns aspectos aqui que a gente pode. Ah, chegou uma aqui, Ney. Tá bom. Senão eu fico eu fazendo pergunta, né? Ah, Marcelo, obrigado, Marcelo. Ai, ai, ai. Ficar parabenizando pela apresentação. Parabéns pela ótima apresentação. E tá, vai botar IA na história, né? Inteligência artificial. Como a inteligência artificial vai afetar a vida dos estrategistas das grandes corporações, como a Natura, hein? O que você enxerga? Esse é um tema que está. Obrigado pela pergunta aí. Esse é um tema que está. Eu fiz inclusive um artigo falando sobre isso, né? Se vocês olharem no meu LinkedIn, tem um artigo que eu escrevi na semana passada a partir de um texto que eu li da McKinsey, muito legal. Foi o primeiro texto que eu vi realmente assim profundo e sério falando sobre o tema de uma forma com dados. Os caras da McKinsey fizeram uma, dois sócios da McKinsey fizeram um. Depois a gente até pode compartilhar com a turma aí, mas no meu LinkedIn tem lá esse artigo. Eu escrevi um artigo em cima do artigo deles, citando eles, evidentemente, os dois autores, e eles falam sobre isso. E o que eu achei legal? Porque eles não estão só dando opinião, eles perguntaram para os CEOs das empresas o que os CEOs das empresas achavam, os clientes deles, desse desafio. Perguntaram para estrategistas, CEO de empresa e tal. Então, eles estão trazendo a perspectiva dos clientes deles. E algumas coisas convergiram com o que eu estava pensando e outras coisas para mim foram novidades. O que eu mais vi nesse artigo lá? Provavelmente, eles inclusive organizam dentro da inteligência artificial, você tem papéis dentro da estratégia que a inteligência artificial é super importante. Então, por exemplo, interpretação de dados, velocidade na interpretação dos dados. É fundamental nessa hora. Fundamental. E eu já comecei a usar algumas coisas para fazer isso, mas ainda estou testando. Inclusive, no artigo eu estou falando exatamente sobre isso, porque eu estou experimentando esse mundo ainda. O que eu senti é que, como o papel de intérprete que eles trazem, isso tem um valor muito grande. É como se fosse um apoio, como se fosse um copiloto para o estrategista. Por outro lado, todas as ferramentas de inteligência artificial ainda têm um problema, por quê? Porque elas têm um intervalo de tempo que elas buscam informação ainda muito pequeno. Mas isso com o tempo vai mudar. Se eu não me engano, acho que é de 2019 ou 2020 para cá. Então é pouco tempo. Então, e ela aprende muito rápido, mas ela tem dificuldade ainda de trazer coisas para o futuro. E o estrategista basicamente lida com a avaliação do que vai acontecer no futuro. Então, quando você pega no diagnóstico, por exemplo, eu acho que a inteligência artificial faz uma diferença absurda e vai ajudar muito. Eu já venho usando bastante na análise de dados. Por outro lado, na hora de fazer a escolha, eu acho que ela é um copiloto importante. Então, ela tem um papel menor. No case, fala exatamente sobre isso aí, Marcelo. Fala sobre esses papéis, porque ele pega a estratégia e vai dividindo a estratégia em pedaços. Depois a gente pode acessar esse, se vocês quiserem, no case e compartilhar. Não sei se vai dar tempo. Aí é que eu sou apaixonado pelo assunto, já queria abrir o case aqui, mas vai ficar muito grande. Mas ele divide a estratégia em partes. E aí, para cada parte, ele vai trazendo aonde os executivos mais estão usando e aonde menos estão usando. Onde mais está usando é realmente nessa parte do diagnóstico. Na parte de olhar, por exemplo, KPIs. Mas na hora de fazer as escolhas, o que ele sugere é que a gente vai ter que fazer um blend durante muito tempo entre inteligência artificial e inteligência natural. Essas duas coisas, inclusive questiona o nome inteligência artificial, que ele fala que é uma consciência artificial e não uma inteligência artificial, que eu acho bem interessante também. Mas ainda estou estudando esse tema, eu acho, pelo que eu vi, ainda as pessoas estão, os meus colegas, assim,
não tem ninguém que eu vi que tá, nossa, a gente está usando para caramba. Acho que está todo mundo aprendendo ainda. Só aí, Luiz. Aliás, a gente fez um webinar faz, sei lá, umas 3, 4 semanas aí com o professor Luiz Guedes aqui da FIA, que é estudioso especialista. Se você quiser interromper o compartilhamento, a gente conversando aqui. Deixa A eu gente fez, interromper aqui, porque, acho que é melhor que aí a gente fica só eu e você aqui sim. na cara, acho que é. E a gente fez um webinar, então, a gente fez um webinar discutindo essas questões, né, da inteligência artificial, muito bacana. Então, isso está no YouTube da FIA, tá certo? Você pode procurar lá no YouTube FIA. Tem muita coisa legal, os que a gente, os eventos estão lá. Então, às vezes aquela coisa, né, que o pessoal hoje deixa ouvindo podcast, essas coisas, você pode deixar esses webinários aí também como uma forma de você absorver e aprofundar algumas discussões, né? Então, é legal que um puxa o outro. Chegou mais um Q&A aqui, deixa eu ver. Marcelo, agradecendo. Obrigado, Marcelo. Luiz, vou pegar um gancho aí do que você falou, né? Você estava falando de KPI, né? Que os KPI é o Key Performance Index, né? Quer dizer, o indicador de desempenho, indicador-chave de desempenho, né? Os indicadores aí importantes. E o pessoal sempre fala assim que medir o retorno sobre investimento de inovação é desafiante, né? E você sugere, não sei se você pode trazer alguma experiência, mas quais que você sugere os KPIs aí para aferir se a estratégia de inovação está criando o que você falou lá como licença para vencer, né? Não só, Alice, eu gostei da analogia com a Champions League, né? Mas dá para a Uhum. gente fazer isso. Quais são os KPIs que você sugere para criar mesmo, para saber se a estratégia de inovação está criando essas licenças para vencer nesse mercado competitivo que a gente vive, né? Se tem uma coisa que eu aprendi na prática, é que, assim, indicador de inovação é um negócio extremamente complexo. Por quê? Porque a relação de causa e efeito não necessariamente é direta, né? Então, em estratégia a gente lida muito com isso, né? Relação de causa e efeito entre as coisas. Não é binário, né? Lancei um produto novo, então vou dar um exemplo nosso na Natura. Muitas vezes a gente lança um produto novo, vou dar um exemplo da maquiagem. A maquiagem é uma categoria que ela não necessariamente a inovação dela vai gerar um resultado financeiro, que é o mais importante, mas ela traz um awareness de marca, ela traz uma percepção de marca que às vezes outras categorias não conseguem trazer. Então, às vezes, o retorno do investimento tem muito mais a ver com equity de marca do que necessariamente retorno financeiro, porque aquele equity de marca vai fazer com que mais clientes se atraiam pela marca. E ao serem atraídos pela marca, por aquela inovação, eu crio uma atratividade maior, inclusive para outras categorias. Veja Uhum. como não é tão linear, né? E ao fazer Exato. isso, você precisa fazer uma escolha para definir esses KPIs. Normalmente, esses KPIs para inovação têm a ver com os mais básicos, né? Taxa de sucesso de novos produtos e serviços, né? Então, se aquilo deu certo ou não deu certo. Se trouxe resultado financeiro ou não trouxe resultado financeiro. Se ele conseguiu ser rápido, né? Se ele viralizou. Eu posso falar, por exemplo, que ele melhorou o índice de satisfação dos clientes, né? Os consumidores estão mais satisfeitos. Eu posso dizer que eu tenho um segmento que eu estou mirando, então só naquele segmento de clientes que gostam de inovação eu aumentei minha participação em share. Eu posso dizer que eu aumentei a retenção de talentos na área de inovação. Pode dizer que assim, olha, eu criei uma percepção de que eu sou uma marca inovadora. E eu trouxe até resultado financeiro, mas eu queria me posicionar como uma marca inovadora. A gente tem uma série. Eu vou dar um exemplo de novo da Apple, né? Quando a Apple usa uma estratégia no streaming de quem já assinou a Apple aí, não é propaganda, tá? Também não tenho nenhum interesse aí, mas eu acho interessante a comparação da Apple com a Netflix, porque são estratégias muito diferentes e provavelmente vão ter KPIs diferentes. Enquanto a Netflix usa conteúdos do mundo inteiro, Turquia, África, qualquer país, tem Netflix no mundo inteiro, que eles usam produções e tem um volume de produção muito alto, de novidade muito alta, a Apple usa uma estratégia diferente. São poucos produtos, mas produtos
que tem um nível de qualidade mais premium. Ou seja, os indicadores de sucesso de inovação para medir na Apple e na Netflix provavelmente são diferentes. Porque inovação para eles é diferente, né? Inovação para um é uma coisa, está dentro da estratégia da Netflix, de aumentar a base de clientes. É a maior empresa de streaming hoje, com um ticket médio mais baixo, não necessariamente mais baixo, mas menor, a Apple prefere uma outra estratégia e provavelmente tem indicadores diferentes. Mas é uma questão super delicada, né? A Natura, a gente já teve o índice de inovação. Putz, é super difícil de falar assim, então é só por isso que eu estou avaliando, mas, por exemplo, e a quantidade de percepção, e a percepção de marca que traz? Isso não conta também? Ah, então também conta. Mas qual que conta mais? É melhor trazer aumentar o equity ou é melhor trazer receita? Depende, qual é a sua estratégia? Legal. Parece até que a gente combinou, né? Porque você tocou no tema do webinar de 2 semanas atrás que a gente trouxe. Foi um webinar internacional com um consultor francês, o Laurent Guillot, que falou da perspectiva sistêmica, né? Exatamente isso. A relação de causa e efeito, ela não é isso que a gente É pensa, né? muito complexo. As coisas são circulares. Ele trouxe até uma metodologia, então também deve estar, se não está, vai estar disponível também online para quem quiser aprofundar. Todas essas conversas se conectam, né? Que a gente traz aqui. Então é muito interessante. Você tocou num ponto que lembra. A gente tá chegando para o encerramento, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta antes de a gente encerrar. Você tocou no ponto que o Michael Porter, né, clássico da estratégia, o professor de Harvard, escreveu um monte de coisa. Ele fala das estratégias, quer dizer, ele falava, né, ou liderança total em custos ou diferenciação, não dá para você ter as duas, né, senão você fica o stuck in the middle. E você tocou num ponto, né, que acho que eu não vou pegar uma pergunta muito elaborada agora, mas tocou num ponto que a gente vê por aí, assim, nossos objetivos estratégicos são esses 57 pontos aqui. Né? A gente vê a não renúncia, né? Quer dizer, a ideia de não querer fazer muitas escolhas, né? E aí, para fechar, assim, como é que fica, assim, como é que você convence as áreas de negócio mais tradicionais dessa importância de alinhar as estratégias, que a estratégia seja da empresa, né, seja uma só, mas que as áreas tradicionais alinhem as estratégias com a inovação. Como é que você vê isso, hein? Esse é um outro desafio, né? Assim, eu falo que o desafio da estratégia está menos na estratégia e mais nas pessoas, porque você precisa convencer, né? É, eu já vivi várias experiências complicadas nesse sentido, mas acho que o jeito mais fácil ou menos complicado de fazer isso é demonstrar o valor da inovação do ponto de vista tangível. Mas acho que tem uma coisa que precisa estar muito claro nisso, é que assim, isso precisa fazer parte da cultura. E aí tem um tema que eu não quis abordar aqui, porque eu acho que nas aulas a gente vai poder falar mais, que é sobre cultura de estratégia e cultura de inovação. Uhum, Essa cultura significa, por exemplo, assumir mais riscos. uhum, Né? Significa, eu trabalho numa empresa que historicamente é conhecida por assumir muitos riscos do ponto de vista de inovação. Mais acertou do que errou no passado, mas quando foi questionada das escolhas no passado, estava arriscando muito. É uma empresa muito arrojada e fico reconhecida por esse arrojo. E não é fácil convencer internamente de que coisas muito disruptivas vão dar certo ou não, porque algumas não dão. Na verdade, a maior parte das coisas não dão. Né? Eu vejo isso uhum. muito na música. Gosto muito de música e converso muito com produtores. Você não sabe qual que a música que vai estourar. Ele não sabe. Então você precisa ficar mostrando e dando exemplos de como isso funciona ou não. E acho que também outra coisa que é não mostrar a inovação como um custo no projeto isolado, mas, de novo, como uma estratégia para você mostrar que aquilo está trazendo algum valor. Como eu falei, pode ser um valor muitas vezes associado à construção de marca. Pode ser, eu vou entrar num novo mercado. Olha, eu não consigo atender esse mercado aqui, eu não consigo entrar nesse mercado. Para entrar nesse mercado, talvez eu tenha que perder no começo. Né? No meu business case, talvez esteja lá que eu vou perder no começo.
mas eu vou construir, eu vou conseguir chegar naquele mercado, perdendo no começo, mas depois eu vou conseguir entrar, né? Tem a matriz famosa lá, né, que é a matriz de Ansoff, que é, às vezes, você tem que entrar com o mesmo produto em novos mercados, ou às vezes você tem que entrar com um produto novo em novos mercados, né? E aí essa é mais arriscada. E isso, para mim, precisa estar muito associado a tangibilizar os resultados, mas também precisa estar dentro da cultura da empresa. Se a cultura da empresa não é uma cultura de inovação e uma cultura de estratégia, hoje a gente, na minha opinião, vive um momento muito complicado para a estratégia, porque o curto prazo está pressionando muito a estratégia. Porque você quer relações de causa e efeito muito rápidas. E para você mover um transatlântico, às vezes você não consegue mover rápido. E as relações de causa e efeito levam tempo. Então a gente está vivendo uma época muito Imediatista, né? muito imediatista. Então o curto, e eu entendo, tá? E eu entendo, porque a pressão é muito grande. Mas assim, é difícil você lidar, é uma dualidade. Eu comento que isso é uma dualidade que a gente está vivendo hoje, é um dilema. Como é que eu consigo gerenciar essas duas coisas ao mesmo tempo? Esse é o desafio, na minha opinião. É a Hoje, talvez. ambidestria, a famosa ambidestria organizacional. Tem Gente, vários nomes: ambidestria, curto prazo com isso, longo prazo, cérebro direito com lado direito com lado isso. esquerdo. A gente dá um monte de A nome. gente vai, na verdade, os conceitos centrais, como você trouxe, são fundamentais que você discuta em cima dos conceitos centrais, né? Gente, a gente está se aproximando do fim aqui. Antes do Luiz da última fala dele, só assim, se você não é aluno FIA ou já é aluno FIA, está interessado em aprofundar esses temas, tem os cursos aqui, tá certo? Master em Inovação Organizacional, Processos e Produtos, que está chegando aí. E também o MBA que vai começar agora, semana que vem, o MBA Inovação e Empreendedorismo de Impacto. Caso seja esse seu interesse, a gente não veio aqui, a gente veio aqui discutir conceito, mas caso seja, eu vou fazer, ter que fazer assim, ó, você pode pegar aqui, apontar para esse QR Code, você já cai no WhatsApp da Luciana, que vai falar dos cursos da FIA para você, tá certo? Tum, colocou ali, você já consegue, tá certo? Se você já é da nossa comunidade, já está interessado, fica de olho no fia.com.br/eventos, que você fica sabendo todos esses webinários que a gente vai fazer. Esse e tantos outros, né? Que isso aqui é um ecossistema muito pujante, né? Dentro da FIA tem muita oportunidade, muita coisa acontecendo. Então, eu acho que é legal a gente se manter conectado, né? Para vocês terem esses insights e mudarem, no fim das contas, o que vocês estão fazendo no dia a dia enfim, agregarem valor, né? Inovarem, né? Então, agradeço todo mundo que participou. Luiz, eu vou passar a bola para você fazer um arremate aí, matar no peito, chutar no gol da Champions League e sair correndo para a maratona. Isso aí. Fala Bom, aí. queria agradecer a todo mundo aí. Sim, tem vários temas aqui que eu sou apaixonado, né? Gosto muito de falar sobre o assunto, estudo bastante o tema. Eu deixei meu contato aí no final. Depois, quem quiser me procurar no LinkedIn, lá eu estou como Luiz Rogério Santos. Podem me procurar lá, mas depois o material vai ficar disponível para vocês. Eu queria agradecer aí o Fernando, a equipe inteira que me ajudou nos bastidores aí para a gente preparar um material legal para vocês. A ideia era que fosse uma coisa leve, que todo mundo trabalhou o dia inteiro aí, né? Então tinha que ser essa uma hora aí, uma hora leve, para a gente falar de conceitos que são importantes e que a gente está vivendo no dia a dia, que boa parte deles não tem solução, e a solução a gente está construindo aí no dia a dia, na hora que aplicar, mas ficar com essa mensagem que a gente precisa voltar, na minha opinião, sair talvez um pouco desse transe que a gente entrou de simplesmente fazer tudo sem muitas vezes conceitualizar e entender aquilo que a gente está falando, né? E acho que precisa voltar para esses conceitos básicos. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, é vamos devagar que a gente está com pressa. Perfeito. Na maratona a gente aprende muito isso. Geralmente, quem faz os primeiros 10 quilômetros muito rápido, paga a conta lá no quilômetro 35. É Então, isso aí. você precisa ter a gente precisa, na minha opinião, de alguma maneira, nesse mundo maluco que a gente está vivendo,
tentar estabelecer alguns alicerces, alguns guiding policies aí básicos para a gente conseguir ter coerência nas ações que a gente está fazendo, porque senão a gente vai começar a fazer um monte de coisa e não necessariamente está conseguindo chegar nos resultados que a gente queria. Isso aí, é o que a gente vê, né, gente? Vamos trazer essa visão crítica para as empresas. É isso que a gente fomenta aqui na FIA. Luiz, obrigado demais pela disponibilidade, por vir aqui, por compartilhar o conhecimento. E a cada um que ficou aqui atento, muito obrigado aí pela atenção, pela participação. A gente vai se encontrando por aí nesses webinários, né? Alguns sou eu que estou fazendo mediação, mas vocês podem ver toda a programação lá no fia.com.br/eventos. Já cai direto na programação de webinários. Então, e depois também no YouTube, o canal do YouTube da FIA, você pode rever vários, né? E inclusive esse que em breve estará lá disponível para vocês revisitarem, e quem não viu também poder ter esses insights que a gente teve aqui hoje. Luiz, brigadíssimo. Obrigado, gente. Boa noite. Gente, boa noite. Aproveitem aí o resto da semana com muita inovação e muitos insights. Tchau, Um tchau. abraço, gente. Abraço. Tchau, tchau.